presidente, senhores vereadores, como é vaqueriador Edinho em seu nome, queria saudar a todos os nossos pares e a todo o auditório aqui presente, que está nos surpreendendo muito, que as pessoas estão vindo realmente assistir os nossos debates, as nossas falas aqui na tribuna da casa. Isso é muito bom, que todas as pessoas, tenham essa curiosidade, essa motivação para vir à Câmara Municipal, saber o que está acontecendo. E nós, vereadores, temos também esse compromisso de informar. Eu não havia nem me inscrito para falar hoje, mas achei que deveria dizer alguma coisa, até pelo fato de que nós, vereadores, temos esse compromisso com o nosso povo, com a nossa gente, de informar, de trazer as boas novas e também discordar de algumas coisas que acontecem e reclamar também das coisas, porventura, erradas. Mas nós queríamos aproveitar esse espaço hoje para fazer um discurso até um tanto quanto diferente. Primeiro que tudo, elogiar por demais a postura do vereador e meu compadre e amigo, Roberto Menezes, que é um discurso muito sensato, um discurso muito sólido, em defesa da emancipação do seu distrito, aparteado pelo Cláudio Maroca, que hoje eles estão, por certo, felizes, eles estão se regozijando com essas boas novas, que enfim, um sofrimento, uma luta de tanto tempo pela emancipação política do distrito de Aruaru, agora realmente clareia. E nós acreditamos que vai, sinceramente, ocorrer. Até porque precisa, o Aruaru precisa se emancipar. Por tudo que disse o Roberto. E mais ainda, a grande verdade é que o distrito emancipado, ao se tornar município, é um bem-estar geral para toda aquela comunidade. O Roberto foi felicíssimo quando disse que o serviço público fica próximo do cidadão. É diferente, por melhor que seja o prefeito de Morada Nova, por melhor que ele tenha das intenções de ajudar o distrito de Aruaru, não faz tanto quanto um prefeito daquela cidade, daquela gente, vestindo a camisa da cidadania local. Isso aí é muito importante e nós rogamos a Deus e vamos fazer, ajudar, engrossar fileiras, para que no plebiscito não tenha qualquer dúvida, seja uma maioria quase unânime para a emancipação do distrito de Aruaru. Mas queríamos também aproveitar esse ensejo, e saudamos por isso o vereador Edinho, para parabenizar o nosso vaqueiro, e falar que, muito embora a vaquejada tenha historicamente tida como nascida em Morada Nova, o que vale não é só nascer vaquejada, é a nossa tradição cultural do vaqueiro. Não é o vaqueiro esportista, o vaqueiro que está na pista de vaquejada. Ali é uma derivação da saga e da luta do nosso homem do campo. Então, o que nós queríamos fazer hoje, além de parabenizar pelos 70 anos de associação, mas é, acima de tudo, manter viva a chama do vaqueiro. A vaquejada é o derivado. O vaqueiro, que no passado, o vaqueiro se misturava com a cultura e a história de Morada Nova. Hoje, a vaquejada virou para o esporte, para os mais afortunados, para as pessoas. Hoje, vaquejada é um esporte de rico. É um esporte das altas elites do estado do Ceará e uma parte do Nordeste. Mas é preciso que a gente nunca deixe nunca esquecer a figura do vaqueiro rústico, o homem que desbravou e que fez a história. Hoje a gente vê os nossos filhos, a tradição sendo mantida, com a juventude e a garra
mas também um poder aquisitivo elevado no esporte das vaquejadas. Um belíssimo esporte de muita adrenalina. O Edil, que participa bem, sabe disso, mas é preciso que, acima de tudo, nós não deixemos nunca morrer a chama do nosso vaqueiro, da nossa tradição, já levantada aqui hoje pelo um dos vereadores colegas, que falou inclusive do primeiro prefeito de Morada Nova, o nosso vereador Giovanni. Então essas tradições devem ser mantidas, porque nós temos que cultivar e preservar a história, para valorizar a nossa vida, a nossa tradição, os nossos vínculos. As nossas raízes na terra são mantidas pelas nossas tradições. Então essa tradição do vaqueiro, a tradição do primeiro prefeito, nós temos que sempre enaltecer, sempre vibrar, elevar, porque nós temos que manter a cidadania local. Nós temos que manter viva a nossa história. Olha, quando o Giovanni falou, já puxando um pouco do discurso do Arilton, sobre a violência, sobre a família, e ele tocou num ponto que me fez vir aqui hoje. Além do vaqueiro, que eu não queria deixar passar em branco, eu queria não deixar de reclamar nunca, porque me preparei por diversas vezes até para fazer esse discurso, mas essas conjunturas, essas circunstâncias políticas e administrativas tomavam os espaços e a gente nunca tinha essa oportunidade. É falar sobre o Facebook. Eu tenho tido uma preocupação muito grande, que a modernidade paga um preço muito caro. Olha, nós vivemos um mundo tão bom, tão fácil. A mobilidade das pessoas é hoje uma coisa que já é inimaginável. Eu recordo bem, quando se contar lá em casa, as histórias das campanhas políticas do meu pai, que saía a cavalo, visitando o distrito, visitando comunidades, pegou até um furunco de tanto andar laçado num cavalo, que não tinha essa habilidade. Uma viagem a Fortaleza demorava quase um dia. E hoje eu tenho um filho meu na Irlanda, e há pouco tempo eu chegar aqui, já falei com ele. Quer dizer, nós estamos vivendo uma modernidade tão forte, que a gente não tem limites para expressar o quanto o mundo ficou pequeno. A China ficou ali na esquina. Mas ao mesmo tempo a gente paga um preço caro. A gente assiste ao Facebook, às redes sociais modernas, que não existe uma coisa melhor, mais agradável, do que trocar informações prazerosas, renovar amizades, rever pessoas, nem que seja de forma online. Não tem coisa mais interessante do que você falar com um ente amigo que há muito tempo você não via, que hoje está na Europa, na Ásia, ou então no sul do país, ou no norte do país. Mas algumas pessoas estão tentando usar e usando. Isso aqui é um apelo. Eu sei que a nossa voz jamais vai chegar a todas essas pessoas. Vamos usar o Facebook para as boas novas, para as pessoas recomendarem, se motivarem para o bom diálogo, a agregação da família. Às vezes eu vejo muitas fotografias, eu olho muito o Facebook e vejo as fotografias, as famílias se encontrando, os encontros prazerosos dos amigos, junto às fotografias, a gente se deleita, olhando, por exemplo, o Jorge Brito na sua fazenda, recebendo as garotas lindas vaqueiras, que nós temos que parabenizar todas. Foi um plantel lindíssimo de mulheres que disputaram ontem a garota vaqueira, e o Jorge Brito recepcionando, tirando as fotografias, e eu vi, Jorge, são essas coisas boas que o Facebook deveria trazer. Agora tem pessoas que postam agravos pessoais, difamações,
calúnias, inverdades, desagregam amizades, desagregam a sociedade, desagregam as famílias. Nós temos que nós temos cada vez rejeitar esse tipo de coisa, jamais incentivar ninguém. Eu não sei muito usar aquela história de curtir, compartilhar, não sei o que lá, mas eu digo uma coisa, jamais eu seria capaz de compartilhar alguma coisa que desagregue. Porque quando uma pessoa desagrega uma família, um dia ele pode tentar desagregar a sua. Então, essa coisa de o Facebook para o mal é o preço alto. Não é só o Facebook, não. Tem o Twitter e mais outras redes sociais. Tem o MSN. Mas é preciso que a gente tenha esse cuidado. Não deixemos nunca que os nossos filhos, vamos ser vigilantes com os nossos filhos, para evitar que eles, daqui a pouco, com essa violência que graça de forma espontânea e cruel, as pessoas matam, estão tirando a vida, não é só pelo prazer, por coisas menores, coisas sem importância. Aí pode acontecer que por intermédio desses insultos em rede, é uma coisa que não tem paradeiro. Quando você joga alguma coisa numa rede social, o mundo é tão pequenininho que vira conversa de esquina para o mundo todo. O que se joga numa rede social aqui agora, está sendo visto na China, no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer canto do mundo. Então, essa desagregação, se usando as redes sociais, é o pagamento caro pelo prazer, a comodidade que a modernidade está nos trazendo. Nós queríamos somente dizer isso e terminar parabenizando mais uma vez o nosso vaqueiro e convidar a reforçar da forma que fez o vereador Edinho, que eu vou até escrever aquele nome que eu não gravei. Como é de novo? Vaqueador Edinho, convidar todos para que se divirtam na vaquejada, façamos uma belíssima vaquejada na paz. Na paz. Não precisa se afrontar ninguém para se divertir bem. Um abraço a todos e um bom dia. Muito obrigado, presidente.